Recap.org.br e Família Gianni, da nossa família para sua família. Bom dia, 10 horas mais 1 minuto, estamos iniciando mais um Manhã Bandeirantes, sempre aqui na companhia do Danilo Capucci e também do Leandro Lopes, com a gerência de jornalismo do Walter Sena, com a direção geral do Rodolfo Neves. E a gente está começando aqui o nosso programa. Quero pedir a sua participação como sempre, tá bom? Você você manda uma mensagem curta para cá, mensagem de texto, tá bom? 971021493 é o nosso WhatsApp, 971021493. A gente lê a sua mensagem, a sua bronca, a sua crítica, o seu elogio, encaminha a pergunta para os nossos entrevistados e você nos ajuda a fazer aqui o Manhã Bandeirantes dessa quinta-feira, dia 13 de fevereiro. Daqui a pouco acaba o mês de fevereiro. As pessoas dizem assim, fevereiro é um mês legal, né? Porque tem carnaval esse ano é em março, mas é um mês mais curto, e aí você gasta menos, e aí o pagamento do outro mês vem mais cedo também. A gente vai tocando aqui nessa expectativa. Estamos recebendo aqui no início do nosso Manhã Bandeirantes a doutora Maria Cristina Biasotti. Ela é ginecologista, especialista em medicina reprodutiva e endoscopia ginecológica. Doutora Maria Cristina abriu uma brecha na agenda, fica na correria entre aqui, Campinas, e o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, mas ela conseguiu estar aqui conosco hoje. Doutora, bom dia, muito obrigado por ter vindo. Bom dia, Edson, eu que agradeço, é uma honra estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada pelo convite. A gente estava conversando aqui fora nos bastidores, falando da Regina Lopes, grande amiga, e a doutora estava me perguntando como que eu conheci a Regina. A Regina é jornalista, a gente já trabalhou juntos. A Regina estava numa fase ruim, uma época aí, ela me deu a chance de fazer um noticiário numa rádio que ela trabalhava aí, então a gente tem uma amizade muito grande. Apesar de a gente torcer para times diferentes, mas ela é uma pessoa boa. O Roberto, que é o marido dela, cuida muito bem da Regina. E você, como conheceu a Regina, doutora? A Regina foi um anjo na minha vida. Eu tive uma oportunidade assim, sou muito grata a ter encontrado a Regina, o Roberto, obviamente. Ela meio que me direcionou na condição de regularizar minha clínica, que até pouco tempo a gente não tinha tanto rigor, tanta preocupação com essa questão. E a Regina foi uma luz na minha vida. Eu devo a ela, sou muito grata a ela e gostaria que ela tivesse certeza desse meu sentimento. Ela vai ter, porque depois a gente vai mandar aqui o link da nossa entrevista para ela. Doutora, quando a gente estava conversando aqui, preparando a nossa entrevista, você usou um termo que eu não conhecia, que é reserva ovariana. Vamos então falar sobre esse tema. O que é que significa isso? Edson, a gente se preocupa hoje muito com essa questão. Eu sou ginecologista, eu sou especialista em medicina reprodutiva e eu tenho tido nesses anos todos conversado com as pacientes nas consultas e é muito comum elas me dizerem: ai doutora, que pena que eu não guardei os meus óvulos. Hoje eu já estou numa idade avançada e eu não tive a oportunidade de fazer essa reserva. A gente já tem acesso a essa técnica desde muito tempo. Edson, eu não tive filhos, né? Apesar de eu trabalhar na área, eu me lembro há anos atrás, quando um dos papas, né, na reprodução, né, Sherman Silver, ele me disse: você não vai congelar os seus óvulos? Eu tinha 30 anos naquela época e eu não congelei. Mas hoje eu procuro deixar esse recado, deixar essa mensagem para as pacientes que estão adiando, né, essa questão da maternidade, né? Não que eu acho que ter filho é a coisa mais importante desse mundo, mas eu acho que a maternidade é uma questão divina, né? E, de repente, as mulheres hoje estão muito focadas na profissão, estão muito focadas em comprar o seu apartamento, ter a sua vida independente, né? A mulher, meio que nesses anos todos, né, foram meio que direcionadas a isso. Eu fui uma delas, né? E eu acho que não. Eu acho que a gente pode fazer tudo isso, mas a gente também tem que pensar em constituir a família. Eu tenho pensado muito nisso, doutora, mas a pergunta que eu queria fazer diretamente
é assim, se esse não é um processo muito caro, porque a impressão que a gente tem é que esse é um assunto que fica muito longe das famílias de uma forma geral. Então a gente fala assim, poxa vida, para guardar um óvulo, acho que eu vou gastar muito dinheiro. É acessível esse processo? Eu acredito que sim. Cada dia mais esse processo é acessível. Eu acho que deve ser questionado, deve procurar um especialista, deve pensar nisso. Porque às vezes a pessoa se envolve com tanta coisa que tem um valor muito mais alto e não pensa. É como um seguro de carro. Você faz um seguro de carro para ficar tranquilo que não vai ser, né? Não vai ter seu carro roubado. Então, ter seu filho roubado, né? Não ter a oportunidade de ter o seu filho, né? Passando por esta vida, passando por este mundo, eu acho que tem que ser pensado nisso. Não é um custo excessivo, não é um procedimento extremamente agressivo. Eu acho que deve se informar e deve saber sobre isso. Agora, tem muita gente que quer ter filho, ou por esse motivo não tem, ou também, às vezes, porque o casal é infértil. E como que se avalia isso, doutora? Na verdade, a avaliação de um casal infértil é um procedimento relativamente simples. Você faz uma consulta, né? Você avalia o casal. A gente nunca deve esquecer que o homem, 40% dos problemas é masculino. Num casal infértil, é bastante. É. Então, às vezes, um simples problema, uma simples queda na qualidade do sêmen pode levar esse casal à infertilidade. Então, e às vezes o casal fica esperando 1 ano, 2 anos, 3 anos. Nesse tempo, o gameta feminino vai sofrendo, porque a partir dos 34 anos, a queda da reserva ovariana, a queda da qualidade dos oócitos, ela cai assustadoramente, cai 50%. Então, sempre avaliar. Questão genética, questão familiar, se tem alguma queixa, a paciente fala, ai doutor, eu tenho cólica muito forte, essa cólica está intensificando mês a mês, eu tenho que pensar em endometriose. Ah, doutor, eu tenho um fluxo muito aumentado, eu tenho que pensar que ela pode ter alguma coisa crescendo dentro da cavidade uterina, um pólipo, um mioma. Ai, doutor, eu tenho dor na relação sexual. Eu tenho que pensar que ela pode ter uma infecção uterina. Então, todos esses sinais, numa primeira consulta, você já avalia e já fica sabendo o que eu faço com esse casal. Eu tenho uma conduta mais simples, né? Eu deixo um coito natural, ou eu vou fazer uma inseminação artificial, ou eu já passo por uma técnica mais avançada. Você falou, o termo também endometriose, eu tenho ouvido falar muito isso, a gente tem ouvido falar muito ultimamente. Eu imagino que seja uma doença que sempre existiu, mas com o advento da internet, aparece toda hora. Às vezes a gente fala assim, parece que o celular tem ouvido, né? Você fala uma palavra, ontem aconteceu uma coisa engraçada. Eu tô com uma dor aqui no calcanhar, doença de velho, né? Aí eu falei, puxa vida, eu queria ver uma história de uma palmilha. Caramba, eu digitei palmilha, é só ligar o celular, aparece 20 pessoas querendo vender palmilha para mim. Então, a endometriose, ela ficou sendo um termo mais fácil de ser acessado, as pessoas conhecem mais, estão procurando mais os médicos por causa dessa doença? Edson, eu acredito que a internet veio para o bem e veio para o mal também. Eu estou aqui hoje com você, talvez no interesse de transmitir o que eu aprendi durante anos e anos da minha vida. Quando a gente fala de endometriose, óbvio, é muito importante que seja feito um diagnóstico precoce. Por quê? Porque ela é progressiva, ela pode... E por que uma paciente tem e outra não tem? Então, Edson, endometriose é um tecido endometrial fora da cavidade uterina, que não seria natural. Então, quando a mulher menstrua, às vezes um pequeno foco daquele endométrio, que é a parte interna do útero, que ela menstrua, ele vai se alojar em alguma parte da pelve, né? Então, ela vai para o intestino, ou ela vai para o ovário, ou ela vai para a região posterior do útero. Então, esses focos, quando a mulher sangra, vai sangrar também. E ela vai ter uma dor que vai se intensificar mês a mês. O que eu faço para que isso não... Eu não vou dizer que a gente vai curar uma endometriose, mas a gente vai melhorar o quadro. Como? Bloqueando a menstruação. E se essa mulher tiver interesse na gravidez, ela vai ficar 9 meses sem menstruar, isso vai ajudar no tratamento daquele, ou seja, vai ser um tratamento meio que paliativo, porque a gente não consegue curar definitivamente a endometriose, mas a gente consegue amenizar os sintomas. Agora, existem algumas mulheres que optam por não menstruar nunca mais. É um risco, é possível, é recomendável? Queria que a senhora falasse sobre isso.
É muito complexo falar sobre isso, mas acredito eu que a menstruação não tem que necessariamente ocorrer. É óbvio, se ela não tiver filhos, quiser engravidar, eu preciso da menstruação, porque na verdade, toda mulher que menstrua, ela tem uma chance em torno de 90% de estar ovulando. Então ela vai me dar essa informação. Se ela já tem a família constituída, se ela tem uma endometriose, se ela tem alguma queixa que durante o ciclo menstrual ela sofre, não tem por que não bloquear a menstruação. Agora, doutora, estamos ouvindo aqui, importante a gente dizer que a gente está ouvindo aqui a doutora Maria Cristina Biasotti, que é ginecologista, e ela está nos dando uma aula aqui sobre essas questões todas. Agora, eu falei de casal infértil, mas eu queria perguntar para a senhora também se é possível prever ou evitar uma gravidez de risco. Bom, é uma excelente pergunta, Edson. Tudo que a gente tem que fazer hoje, eu acho que cada vez mais é prevenir, é a prevenção. Eu sou uma adepta da prevenção, seja de uma pessoa de idade, seja uma pessoa que quer engravidar. O que a gente tem que fazer? Afastar todas aquelas variáveis confundidoras que vão atrapalhar a vida daquele casal. Então, é muito importante, numa primeira consulta, eu avaliar. Eu tenho alguma sorologia alterada, por exemplo, citomegalovírus. É um vírus que vai agredir o cérebro do bebê. Então, eu não posso engravidar com o IgM, ou seja, com a doença ativa do citomegalovírus. Eu não posso engravidar com uma infecção uterina, que eu tenho chance de abortar. Eu não posso engravidar, ou seja, eu devo pesquisar antes de engravidar uma alteração genética no casal, né? Um paciente que tem uma talassemia, por exemplo, ele tem talassemia minor, ela também tem talassemia minor, que é uma anemia dos italianos. O que acontece? Ela pode nascer com a talassemia major e essa criança vai sofrer por um bom tempo, né? Então, tem várias coisas que, eu não sei se eu vou me lembrar de tudo agora, mas tem várias coisas que a gente tem que pensar antes. Essa paciente tem alguma lesão na cavidade uterina? Ela tem um pólipo, ela tem uma sinéquia, ela tem uma aderência, ela tem um antecedente de abortamento com curetagem. Tudo isso a gente tem que investigar. E muito importante, como eu relatei para você anteriormente, é avaliar o sêmen. Se eu tiver um sêmen com morfologia alterada, que certamente essas situações acontecem por uma agressividade que pega o acrosoma do espermatozoide, por uma bactéria, por uma infecção prostática crônica. Tudo isso leva a uma alteração seminal, cai a qualidade do fator masculino, cai a qualidade do sêmen e a paciente não engravida. Ou, se engravidar, pode levar a um abortamento precoce. Assim, e da idade para a mulher engravidar? Um fator... uma outra questão que a gente valoriza muito também. Por isso que a gente sempre aconselha, engravida logo, faça a sua família, depois vai pensar no resto. É o que a gente aconselha. Se passa um pouco por um motivo ou por outro, eu tenho que acompanhar essa paciente em relação à reserva ovariana. Ela tem 34 anos, ai doutora, eu estou tranquila, tenho 34 anos, está ótimo. Não, faça uma investigação para ver se a tua idade cronológica é igual à tua idade biológica. Porque às vezes você tem 34, mas o teu ovário já não tem mais 34, você tem uma reserva ruim. Para isso, a gente faz um exame que chama anti-mulleriano. Esse exame vai me dar uma ideia muito satisfatória do quanto eu posso esperar para engravidar. A senhora acha que os homens, de uma forma geral, doutora Maria Cristina, estão participando mais do processo de gravidez? A gente está ouvindo aí o quinto sinal, 10 horas mais 15 minutos, porque antigamente, agora a gente tem visto muitas fotos, a gente ouve falar alguns termos, o casal grávido, ou o homem fala, agora eu também estou grávido, ou até um tempo atrás, eu tenho a impressão que os homens diziam assim para a mulher, você está grávida, o problema é seu. A responsabilidade de uma gravidez é só da mulher, doutora? Não, eu posso te dizer que eu já estou na área há bastante tempo e eu posso te dizer que eu vi essa evolução, eu acompanhei esses casais. Eu me lembro, e não posso me esquecer, que eu fui convidada para uma festa de 15 anos de uma menininha. Se ele me ouvir agora, ele vai lembrar. E eu acho que ele tinha tomado algumas cervejas. Ele chegou para mim e falou assim, ai doutora, eu detestava você, porque eu sempre chamava o parceiro, para investigar o sêmen. Se o sêmen não estiver bom, não vou ter sucesso. E eu pegava no pé, assim, você vai ter que melhorar, tomar vitamina, vou ter que tratar, até o teu sêmen chegar na condição que eu gostaria.
E ele me disse assim, eu não gostava da senhora, doutora. E na segunda filha, porque as duas tinham engravidado de uma maneira meio natural, mas eu foquei nele. Então, eu nunca me esqueço disso. Então, hoje, como que eu faço? Hoje, eu atendo os casais em separado. Eu pergunto para um tudo e mais alguma coisa e pergunto para o outro. Depois, eu uno o casal. Porque, às vezes, tem alguma coisa que um não gostaria de que o outro soubesse, sei lá. Doutora, fumo, bebida alcoólica pode alterar a qualidade de um embrião? Que bom que você me fez essa pergunta, Edson. Eu acho que você está especialista na área. O cigarro... Eu vou fazer medicina quando eu terminar o programa hoje. Vou me inscrever. O cigarro é péssimo. O cigarro ele altera DNA de espermatozoide. E um paciente que fuma, ele deve parar de fumar. Aliás, não deveria nem fumar, né? Porque a gente sabe dos efeitos negativos. E o sêmen, ele sofre alteração a nível de DNA, então, às vezes, eu posso até ter um embrião. Eu consegui que o embrião se fertilizasse. Porém, às vezes, esse embrião, ele tem alterações e pode dar algumas alterações genéticas, algumas alterações no bebê, como câncer, doença bipolar, autismo e algumas outras doenças. Então, a gente deve sempre cuidar da saúde do casal antes de pensar na gravidez. Estamos ouvindo a doutora Maria Cristina Biasotti, que é ginecologista, especialista em medicina reprodutiva e também em endoscopia ginecológica. A gente está falando do pessoal que está deixando o tempo passar, mas por alguns problemas, às vezes conscientes, muitas vezes não conscientes, a gente vê algumas meninas engravidando muito cedo. E a gente não precisa ser nenhum gênio para dizer que é uma gravidez de risco, não é, doutora? Esse é um outro ponto que foi muito bom você colocar. Óbvio, eu sou a favor do bebê, né? Eu falo que eu tenho uma missão nesse mundo que é trazer boas crianças para o mundo para fazerem a diferença. Eu acredito que eu tenho essa missão. Mas, assim, não precisa começar cedo também. Eu acho que a menina tem eu me preocupo muito com essa questão. E quando eu consulto uma menina mais nova, eu sempre coloco esses riscos que pode ter com uma vida sexual ativa muito precoce, e já investigar se ela tem uma cólica muito forte, se ela tem uma tendência à endometriose. Tudo isso a gente tem que conversar com aquela menina, que um dia ela vai ser uma mulher, né? E quanto menos ela tiver exposta a riscos que possam prejudicar a fertilidade dela, é o que a gente gostaria. É a prevenção, mais uma vez. Eu me lembro, sempre que eu falo isso, eu lembro da família da minha mãe. Meu pai não, meu pai teve 2 irmãos só. Mas eu estava contando o número de tios que eu tenho do lado da minha mãe, dona Ana, já falecida. Se eu não esqueci de todos, são 10 irmãos. Caramba, na década de 60, 50, 60, ter 10 filhos, além do gasto com escola, com roupa, com alimentação, etc, etc. Essa minha avó, dona Iracema, ela foi uma heroína, hein, doutora? 10 filhos. Eu posso me dizer também que eu venho de uma família de descendentes de italianos do interior de São Paulo. Eu nasci numa fazenda. Eu sou a 6ª de 5 irmãos. São 6 irmãos, eu sou a caçula. Né? Eu só nasci porque meu pai queria uma menina e foi parte... Ia ficar tentando se não chegasse. Eu falo para os meus irmãos que eu fui a bênção da família ali. Mas aí eu nasci nessa fazenda do meu avô, e minha mãe foi uma heroína. A minha mãe, Edson, não tinha estudo. A minha mãe estudou até o 4º ano, mas ela tinha um pedigree, porque meus tios, os irmãos dela, todos tinham formação, médico, engenheiro, só que naquela época a mulher não estudava. E a minha mãe e meu pai, obviamente, junto, trabalhando e conseguiu formar os filhos todos. Então, assim, eu sou extremamente grata à história que eu tive, porque foi aí que eu comecei a ver os valores da vida e pude crescer nesse ambiente e fazer a medicina que eu faço hoje. E interessante que tanto na sua família como na família da minha mãe, que eu citei, a gravidez é única, né? Que não tem história, porque aconteceu isso, porque antes tinha desejo. Cada filho é um filho, né, doutor? Exatamente. Foi brilhante. Eu posso dizer que eu tenho muita saudade da minha infância. Bom, tem uma pergunta que eu queria fazer para você também. Você falou do trabalho no Instituto Albert Einstein. Queria que você falasse um pouco sobre o seu trabalho lá. Eu tenho o privilégio, né, de ter tido a oportunidade Hospital referência, um hospital de referência. Eu acredito que seja o melhor hospital da América Latina.
A vantagem de eu estar lá hoje, né, apesar de minha clínica ser aqui em Campinas, é o network, né? Você está sempre se atualizando, sempre em contato com os colegas, e é um ambiente muito saudável, né? E a vantagem hoje, no momento atual, eu estou com 3 pacientes grávidas de gêmeos, né? Uma delas está hospitalizada, até comentei com ela hoje de manhã que eu estaria aqui com você. E assim, se eu não tiver uma referência de um grupo de neonatologia, um pessoal forte para me dar assessoria, eu teria mais complicações, que graças a Deus eu não tenho. Então, assim, eu sou muito grata hoje para fazer parte desse grupo. No começo da nossa entrevista, doutora, você falou da internet e eu vejo que você tem muitas postagens, né? E queria que você, se é que você consegue medir qual que é o alcance das suas postagens, porque eu vejo que é uma postagem, não é simplesmente pelo fato de, acordei com vontade de postar alguma coisa, não. É um desejo de compartilhar informação, de compartilhar conhecimento. Essa é uma atitude nobre e eu acho que a internet nem sempre é assim, mas poderia ser usada muito mais com essa finalidade. Edson, eu fico muito feliz de você fazer essa pergunta. Eu confesso a você que eu relutei muito para fazer esse tipo de coisa que eu venho fazendo ultimamente. A Antônia Maria Zogaeb é minha paciente, minha amiga pessoal, e também eu tenho muitas amigas que são mais ou menos envolvidas com esse público, né? E ela sempre me disse, você precisa falar, você precisa estar na mídia. E ela é da área de comunicação. Ela foi chefe de cerimonial do prefeito Jonas Donizete num período aí. Ela me orienta bastante. E aí eu ficava meio insegura, porque eu venho de uma época, né, Edson, né, lá atrás, que não era assim. O paciente te procurava... Nasceu ontem, doutora. O paciente me procurava porque eu era, né, o outro falou, ela é uma médica boa, vamos nela, tal. E aí eu comecei a perceber que você tem que o meu nome lá, quando você ia no Google, e ele estava lá embaixo. Eu falei, poxa vida, eu estudei tanto, eu viajei, morei fora, eu tentei fazer uma boa medicina, eu tentei ter uma boa formação, e o paciente chega para mim muito tarde, quando já não tem o que fazer. Aí eu conversando com ela me disse, olha, procura uma pessoa assim, outra pessoa assim. Eu estou com 2 profissionais, um deles me auxiliando nas postagens, né, que é o André, que é uma pessoa muito especial, e o Johnny, que me auxilia nas gravações. Então, eu estou há muito pouco tempo, né? Você já podia me dar alguma orientação também, algum feedback. Tá bem demais. Gostei muito do material. Que bom, fico feliz. Então, assim, é a tentativa, sabe qual é? Um dos primeiros vídeos que eu postei foi falando o seguinte, eu tenho que deixar um legado. Eu aprendi muito, eu devo às pessoas com quem eu aprendi. Eu morei na França, eu tive muito... Morou nos Estados Unidos morei também? Na França. Nos Estados Unidos eu só viajei para congresso, essas coisas, mas a minha formação mesmo é europeia. Na Itália, na França, na Inglaterra, esse pessoal que me formou em reprodução. Então eu tinha que dar um retorno para o mundo, para os meus pacientes, né? Daquilo que eu aprendi, daquilo que me foi dado generosamente, né? Então, assim, é essa a meta. Com essa referência, doutora, que você falou de Europa e também dos Estados Unidos, o Brasil, como é que está? A gente sempre fala assim, a gente sempre reclama, né? Que hoje de manhã eu estava conversando em casa, eu tenho um grande amigo, sabe? Ilquias Alves, saxofonista, perdeu a esposa, Lucirlei Silva, por um acidente terrível. Assim, ela foi fazer um exame, aplicaram um contraste, ela teve um choque anafilático, teve uma parada cardiorrespiratória, assim, ó, do nada. Quer dizer, você vai para a medicina para consertar um problema e volta para casa com um problema muito maior. Mas são acidentes. Mas, de uma forma geral, com isso que eu falei agora, com a deficiência do Sistema Único de Saúde, a saúde no Brasil, as pessoas estão bem cuidadas na sua avaliação, doutora? Olha, é uma pergunta difícil de te responder. Eu acredito que o Brasil tem uma das melhores medicinas do mundo para quem tem acesso aos bons hospitais e quem tem convênio que dê esse suporte. Eu não posso dizer a mesma coisa de outras condições, que eu já vi muita situação que eu não gostaria de ter participado acontecer. Então, assim, eu acredito que lá fora a medicina
não é tão boa quanto a nossa quando você tem acesso aos bons médicos, aos bons hospitais. Eu não tenho dúvida disso. Mas, infelizmente, a gente está num país que as coisas não estão indo muito bem, né, Edson? Nem vamos comentar sobre isso, mas é complexo. E é uma grande verdade. Doutora Maria Cristina Biasotti, ginecologista, especialista em medicina reprodutiva e endoscopia ginecológica. Quem quiser encontrar você na internet, no consultório, no cafezinho, faz como? Eu tenho uma clínica na Nova Campinas, né, no Ventura, perto do Ventura Mall ali. Eu tenho um laboratório onde eu faço meus procedimentos. Eu trabalho no Einstein, eu posso deixar com você os meus contatos. Então eu tenho o maior prazer de poder ajudar caso alguém precise dos meus cuidados. Lembra da conta do Instagram? É Clínica Biasotti. É um Bzinho cor-de-rosa, muito simpático. Biasotti com 2 T's e. Isso, um Z, 2 T's e I. Doutora Maria Cristina Biasotti, ginecologista, especialista em medicina reprodutiva e endoscopia ginecológica, muito obrigado pelos conhecimentos que você compartilhou aqui conosco. Volte sempre quando tiver alguma novidade. Boa sorte na sua clínica, boa sorte nos seus negócios, boa sorte no Instituto Albert Einstein. Muito obrigado por você ter vindo aqui hoje ao Grupo Bandeirantes. Eu que agradeço, Edson. Já que você é amigo da Regina, eu posso te considerar meu amigo também. Obrigado. Me coloco à disposição para aquilo que você precisar, seja aqui ou seja em medicina, que eu possa socorrer de alguma maneira. Conte comigo. 10h27, vamos a um rápido intervalo. Hoje é o Dia Mundial do Rádio e daqui a pouco nós vamos entrevistar um radialista que já entrevistei no começo da semana. E esse também tem muita história para contar. Ele disse que vai falar só a verdade aqui. Vamos aguardar. 10h27 a gente volta já. Manhã Bandeirantes. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook, uma página completa com conteúdo sobre tudo o que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você, fechada com a verdade. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais direto da redação da Rádio Bandeirantes. O Centro Público de Apoio ao Trabalhador, o CEPAT Campinas, fará o Feirão de Emprego e Oportunidades nesta sexta-feira, dia 14 de fevereiro. Serão 1.068 vagas disponíveis. Além disso, 18 empresas estarão presencialmente no dia do feirão, oferecendo 773 vagas para dar início ao processo seletivo. Entre os destaques do feirão estão as vagas para vendedores porta a porta, que conta com 200 vagas e um salário de R$2.000. A escolaridade exigida para essa oportunidade é o ensino médio completo e não é preciso ter experiência prévia. O supermercado Pague Menos também vai levar 159 vagas para o feirão. O evento acontece das 9 horas da manhã às 4 horas da tarde na Avenida Campos Sales, na sede do CEPAT Campinas. Então, caso você esteja interessado em participar, leve seu documento com foto, carteira de trabalho e o currículo. De Campinas, Bruna Azevedo. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap.
Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. 10h31. Aqui o papo rola demais aqui no intervalo. É impressionante. Hoje é o Dia Mundial do Rádio, hein? Não se esqueçam. Daqui a pouco eu vou fazer uma surpresa aqui. Nós vamos conversar com um radialista. O cara é praticamente dono aqui do complexo, né? Ele me prometeu ontem que ia falar só verdades aqui. Eu já anunciei isso antes do intervalo. Será? Também colocam 3 radialistas numa mesma mesa e querem que a gente volte do break e se concentre, né? Não fale, não é? Eu não vou nem falar para ninguém que eu vou entrevistar aqui o Fabinho Granger, da Rádio Educadora. Não vou contar, é só um segredo. Antes nós vamos com a previsão do tempo, porque a Nath Luquezzi está aqui. Só de olhar para a Nath Luquezzi eu fico com calor, mas ela falou assim, é normal, porque nós estamos vivendo uma onda de calor. Exatamente. Então tá tudo certo. Estamos e continua, viu, Ai, nesta quinta-feira, continua aqui na região de Campinas e deve trazer temperaturas ainda mais elevadas para os próximos dias. Para vocês terem noção, domingo vai marcar aí um dos dias mais quentes dessa semana, tá? Domingo, vocês se preparem. Eu trouxe coisas já do finalzão de semana para o pessoal já ir se preparando, que hoje é pré-sextou, né? Como a gente fala, quinta-feira. E além das temperaturas altas, o índice de radiação ultravioleta também se mantém alto, que exige aí mais cuidados redobrados à exposição solar. Uma pessoa que tem a pele sensível, clarinha, como eu, assim, faz como? Tem que tomar muito cuidado, viu? Mas todos temos que tomar cuidados. E a gente tem uma coisa, né? A gente passa protetor solar, o filtro solar é apenas no rosto. Não, é no corpo inteirinho. O raio ultravioleta não entende. Quem trabalha de moto tem que usar aquelas camisas de manga comprida. Se proteger. Quem trabalha na rua também, né? Os pedreiros, enfim. Todo mundo tem que se proteger, porque de fato se mantém altíssimos demais. Para hoje, mínimas de 21 e máximas de 32 graus. Lembrando que a sensação térmica nesses últimos dias permanecem sempre mais elevadas do que a máxima. Então, por exemplo, se temos 32, vamos ter uma sensação de aí 35, 37 graus. Então, preparem-se para bastante calor. Como sempre, falo novamente, hidratação redobrada. Por favor, muita hidratação. Quantas garrafinhas daquela? A gente ganhou uma garrafinha de água aqui. Então, descobri. Não tá aqui. Mas quantas daquela tem que tomar por dia? Aquela tem 540 ml. Sim. A gente tem que tomar umas 3, 4. Mas cabe tudo? 4 garrafas durante de água? um dia inteiro, sim. E quem faz exercício físico, então, que eu acho que todo mundo deveria fazer, também redobrar. Evitar exercícios físicos das 10 às 4 da tarde, principalmente se for ao ar livre. Fazendo tudo isso, a gente passa por essa onda de calor tranquilamente. Ô, Nath, eu tenho uns amigos aqui que ao invés de garrafinha de água, eu tô andando com uma espécie de um balde. Caramba, não é exagero aquilo? Olha, é mais fácil para você controlar, né? Eu não consigo tomar tudo de uma vez. Vai tomando doses diárias e é costume, né? É rotina, é prática. Tem que colocar na agenda. Tem que colocar na agenda, atenção redobrada. Então, assim, gente, finalzão de semana vai ser quente. Quem se preparou para viajar, curtir uma piscininha, vai conseguir aproveitar. Temos alerta de temporais, sim. Chuva no interior de São Paulo, sim. Mas, como eu disse, ao final da tarde. Errei ontem, né? Porque eu falei que ia ser ao final da tarde e foi pela madrugada. Verdade. Eu fiquei assustadíssima. 4 horas da manhã, trovoadas e tudo mais. Então, pelo visto, são chuvas mais esparsas, porém, ao final da tarde. Obrigado, Nath. Obrigada. Queria ficar aqui, mas não posso. Pode? Posso? Pode. Então tá bom, vou ficar aqui com o Fabinho. Nós vamos entrevistar aqui o Fabinho Granger. Hoje é o Dia Mundial do Rádio. Fabinho, quanto tempo de educadora, Fabinho? Bom dia, obrigado, viu, pela chance. Bom dia, Nath. Bom dia. Nossa, estava ouvindo a Nath falar aqui do calor. Realmente, a gente tem que se proteger. Você falou, não é só no rosto. Do jeito que tá o calor, até na alma tem que passar o protetor solar, né? Tá muito quente, gente. Você falou até quem anda de moto. Eu mesmo daqui a pouco vou sair de moto aqui. Eu ando muito de moto, né? E realmente você sente fritar a pele, né? Tem que passar mesmo no corpo todo, na pele toda. Fala um pouco da sua rotina aí no rádio, Fabinho. Hoje é o Dia Mundial do Rádio. Eu trouxe um grande amigo aqui, o Luiz Antônio Piva, que tem um programa na Rádio Brasil, nosso concorrente aqui, há quase 60 anos. Mas ele começou na PRC9, que era a Rádio Educadora antes. Exato. Queria que você contasse um pouquinho da sua história aqui no Grupo Bandeirantes. Legal. Eu no dia 1º de fevereiro completou de Band 32 anos. 32 aqui de educadora. Sem nunca ter saído? Nunca, direto eu vim de São Paulo, né? Então, já que você pediu para falar um pouquinho da minha história, eu sou de São Paulo, comecei na Rádio Boa Nova de Guarulhos como operador, né, de áudio. Até conversei muito com o Lelê, o Leandro sabe disso. E aí comecei operando
Mas a vontade era um começo também natural, começar com o operador para depois chegar do outro lado? Porque antigamente tinha o operador lá, né, na sua humilde função, e o locutor aqui impostando a voz. Exato. Mudou isso. Mudou. Mas eu acho que assim, não é o começo, é porque tem muitos operadores que continuam como operadores porque gostam mesmo de operar. E é gostoso para a gente que opera e fala ao mesmo tempo, você poder mixar, você sentir, né? Você coloca um BG, coloca uma notícia, você chama o esporte, por exemplo, é gostoso essa dinâmica de você poder fazer o esporte. Quando eu comecei lá na Rádio Boa Nova de Guarulhos, que eu era o operador, na época era gravador de rolo, então você estava operando a mesa pro narrador, ele estava ali narrando um jogo, um futebol, né? De repente saiu um gol. Então, não tinha a tecnologia que tem hoje. Então, você zerava, né? Eu gravava com o Akai, você zerava para você voltar no ponto depois porque ele ia pedir, como é que aos 25 minutos rolou o gol, tal. Aí você tinha que voltar ali. Então, o que eu tinha que fazer? Zerar, né? E zerar enquanto ele estava fazendo a narração daquele gol. Eu corria para outro estúdio e passava aquele gol num cartucho, né? Para deixar preparadinho no cartucho. Só que nesse tempo de eu ir de um estúdio para o outro, podia sair outro gol. Então eu já deixava outro gravador gravando também, né? Então, só que ele não me chamava. Vamos ao tempo de jogo, porque eu que soltava o tempo de jogo. A gente que solta, né? O operador solta a vinheta do tempo, né? Bandeirantes, né? E aí falava o placar do jogo e tal, enfim. Aí voltava correndo, porque naquele tempo ele ia chamar, vamos ouvir como é que foi o gol aos 25 minutos. Aí dava tempo de eu voltar e apertar o cartucho. Eu tenho uma breve noção, a Nath Duquesne está aqui, vai continuar conosco aqui. Essas meninas não têm noção do que era antes. Eu tenho um grande amigo que já morreu, que se chamava Durval Getúlio Vargas Biondi. E o Durval Biondi disse que as propagandas eram nos discos de acetato e você tinha que acertar na mão a propaganda. Então você falava, e não podia falar sutiã, calcinha, cueca, imagina, tinha que falar roupas brancas. Então ele vivia dizendo que, imagina, Nath, o acerto da propaganda era no olhômetro, o cara tinha que botar a agulha em cima daqueles discão de acetato para colocar propaganda lá. Você já imaginou isso? Não. Você trabalhou com isso? Eu cheguei a trabalhar, Jura? As músicas que a gente colocava, então, já na Boa Nova de Guarulhos, depois eu fui para Antena 1, trabalhando nas duas, na Boa Nova, e fui trabalhar em Atibaia. Então era Guarulhos na Rádio Boa Nova, né? E aí eu queria fazer FM também, queria fazer a locução, porque na Boa Nova eu era o operador, né? Então surgiu uma oportunidade de eu entrar numa FM para poder fazer a locução. E então lá também tinha toca-discos, né? As músicas que a gente passou a tocar cartucho, antes era ainda com um vinil, um disco, né? Então cada lado aqui da mesa eu tinha um toca-discos, né? E aí você tem que ter tudo no tempo certo, o ouvinte pediu uma música, ou então, enfim, você ia soltar uma música, você tinha que naquele espacinho ouvir aqui, tirar a introdução, porque quando você anunciava a música, você já soltava a música, né? Então tinha que ser tudo no ouvido ali. Você corria, ouvia. Então vamos chamar agora, vamos tocar um J Quest, vamos tocar, enfim, Nem Mato Grosso, né? E já soltava a música ele cantando, né? Então realmente essa coisa mecânica, né, bem manual, era gostoso. Então aí a gente pode até falar mais sobre essa questão de equipamento, né, das árvores que a gente tinha de cartuchos, né? Então foi assim, só para voltar no que você me perguntou, meu começo foi lá em 87 na Rádio Boa Nova de Guarulhos, e aí surgiu a oportunidade para ir para Atibaia na Antena 1, embora não tivesse a mesma programação da Antena 1 de hoje, né? Era uma rádio jovem, né? Só utilizava o nome mesmo Antena 1 e a plástica, as vinhetas, né? Mas era uma rádio jovem, uma rádio bem alegre e tal, enfim. Aí eu passei a fazer de fim de semana na Antena 1 de Atibaia, viajava também, né? São Paulo e Atibaia, e fiquei um bom tempo, aí acabei saindo da Rádio Boa Nova de Guarulhos, né? Saí como operador e passei a fazer a locução lá em Atibaia. Fiquei 5 anos, de 5 anos eu saí, fui para a Nova FM de São Paulo, lá na Paulista, né? Antigamente falava, antes era Radio Dance, né? Nova FM era Radio Dance, né? E da Nova FM eu vim para cá, né? Para a Educadora, o Gustavo me chamou para trabalhar aqui na Educadora FM. Um mês que eu comecei a trabalhar na Nova, surgiu a oportunidade, eu não perdi essa oportunidade da Educadora de Campinas, então
eu trabalhei nas duas. Eu trabalhei, entrei na Nova FM, se não me engano, em dezembro de 92, e aqui eu entrei 1º de fevereiro de 93, né, na Educadora. Nossa. E fiquei trabalhando nas duas durante 2 anos e meio nas duas emissoras. Troquei de horário, então o primeiro horário eu fazia lá da madrugada das 2 às 6, depois fazia aqui das 6 às 10 da noite. Aí inverti, depois eu fiquei das 6 às 10 da manhã lá e das 2 às 6 aqui. E todo dia viajando de ônibus, viajando de busão. São Paulo, que eu morava em São Paulo. Já pensou, né? Caramba! E quando que foi que você... Eu não sei se veio o convite e você aceitou. Como foi essa transição de você também ir para o outro lado, de coordenar? Que eu acho que é uma função dificílima, até mais do que você que já é experiente falar no ar e tudo mais. Exatamente. Então, chegou um momento que 2 anos e meio eu estava trabalhando nas duas emissoras. Então, eu mal dormia. Eu dormia no busão, no Cometa, né? Pegava o Cometão e aí eu comprava, na época eu lembro que eu comprava a Folha da Tarde, o jornal, né? Que era o momento de eu me informar, Bons né? tempos de jornal de papel. Folha, né? Exatamente. Então, eu pegava esse jornal, vinha lendo no Cometão, né? Só que eu acordava em Campinas com o jornal tudo espalhado no corredor, porque eu dormia, né? E acabava o jornal se espalhando, né? pelo corredor. E, enfim, eu fui vendo que foi ficando difícil, porque eu não dormia. Era segunda a segunda praticamente, porque quando eu folgava aqui, eu trabalhava lá de fim de semana. Então chegou o momento que eu tive que optar, né? Uhum. E aí nisso me chamaram para assumir uma outra função lá na Nova, né? Que seria de programador musical. Então eu cheguei aqui para falar com o Gustavo, né? Que eu iria sair porque realmente estava difícil viajar todos os dias, né? Aí no mesmo dia ele falou, eu tenho uma proposta para você, né? Caramba! Exatamente quando você me chamou para conversar, porque eu chamei para falar justamente disso, que eu ia ficar mais um período, mais um mês e depois iria sair. E ele falou, não, eu gostaria que você assumisse a coordenação da rádio, né? Porque tá complicado para eu. Então ele precisava de uma ajuda aí. Né? E aí eu falei, me dê aí uma semana para pensar, porque eu era de São Paulo, meu apartamento tinha acabado de sair lá em São Paulo, né? Quer dizer, era para eu ficar lá mesmo. Mas aí pedi uma semana para pensar e acabei decidindo, aí a minha história foi aqui. Acabei ficando por aqui. Foram quantos anos? De coordenação? 27 anos, que eu parei, eu larguei a coordenação há 2 anos atrás, né? Então, fiquei 27 anos na coordenação. Muitos anos. Um bom tempo, né? No Dia Mundial de Rádio, estamos conversando com o Fabinho Granger. O Fabinho, as pessoas acham que quem trabalha em televisão, quem trabalha em rádio é o artista, né? Eu quero saber se as pessoas... Eu quero saber se você deu autógrafo. De vez em quando eu ouço Educador, de vez em quando assim, quando eu não estou no carro. Quando eu estou no carro, eu ouço a Bandeirantes, ouço Educador. Eu vivo vendo o pessoal pedir café da manhã pro povo aí. Mas que bagunça é essa, Fabinho? Exatamente. O pessoal traz o café? Traz café da manhã, traz. E assim, fazem questão de... Eu não posso levar o café da manhã, mas eu vou ligar aqui para um delivery e vou entregar para vocês aí. Eu faço questão, porque vocês animam a nossa manhã. Tal. É um prazer estar vendo vocês aí tomar o nosso café. Tal, já deu autógrafo, Fabinho? Já. Tá? A gente às vezes até parece artista, viu? Até parece. As pessoas ficam mais felizes ou mais tristes? Porque outro dia a moça olhou para mim e falou assim... é você que participa do jornal lá com Senna, né? Falei, sou eu. Ela falou, tá. Nossa! Olha! Não, mas para mim já chega o seguinte, fala assim, queria falar com o Fabinho, né? Hoje em dia, ok, tem as redes sociais, o pessoal mais fácil. Mas antigamente, não, sou eu mesmo. Não, peraí, o Fabinho é um cara alto, né? Né? Bonito, né? Falei, então, na bonito falta desse bonito vai ser esse aqui mesmo, né? Serve eu. Eu falo, eu tenho quase 2 metros de altura, 1,65 m, tá mais para 2 do que para 1, né? Com certeza, eu tenho a mesma altura que você, inclusive. Aí eu tava lembrando aqui, o Leandro até me chamou a atenção aqui de um fato curioso, que durante esse período a gente teve muita coisa bacana que fez aqui na Educadora FM, né? E teve um fato muito engraçado que na época
que eu entrei aqui na educadora, 93, 94, eu tinha o cabelo comprido, né? Eu tinha o cabelo compridão e a rádio era no prédio lá na General Osório. Verdade, Largo do Rosário. Exatamente, no 21º andar. E ali a gente recebia muito ouvinte. As pessoas, como era ali no centro, ficava fácil acesso, o pessoal ia de ônibus, tal, de né? bonde. De bonde. Tinha bonde ainda? Nossa, fui longe agora. Foi longe. Diz lá, bom, menos podia falar que ia de charrete, né? Mas já tinha um bonde. Então as pessoas queriam ir lá conhecer a gente, né? Conversar com os locutores e tal, enfim. E aí tinha... Eu chegava às 6 da tarde para fazer, na época eu tinha o Programadores da Educadora, que acabou virando o programa Algazarra, né? E aí tinha um pessoal lá que foi para me conhecer, e como eu falei, eu tinha o cabelo comprido e tal, e aí a gente tava recebendo, conversando com as pessoas, né? Com os ouvintes, e uma garota passou, tinha uma muretinha ali entre a recepção e para os estúdios, né? E uma garota passou, eu não vi, quando eu virei de costas, né, eu não vi ela passar. Ela passou por trás de mim e veio com uma tesoura e cortou o meu cabelo. Meu cabelo era comprido. Eu fiquei muito puto, né? Caramba! Eu quis morrer, né? Eu fiquei com aquele buracão aqui. Aí o pessoal mesmo que tava ali falou, como que você fez isso? Eu queria um pedaço do seu cabelo e tal, não sei o que. Falei, não faz isso, né? Você me ferra, né? Vou ter que cortar meu cabelo agora, porque ficou um buracão, né? Enfim, depois eu tive que cortar o cabelo mesmo. E aí, depois de muitos anos, já trabalhando aqui, né, na Paula Souza, nos estúdios que nós estamos aqui hoje, né? Aí essa ouvinte ligou, e algumas vezes eu falei, o pessoal perguntava, lembra aquela vez? Tal? Eu falei, pois é, lembro. Aí ligou essa ouvinte, falou, lembra de mim? Né? Você lembra de mim? Não, eu sou fulano que cortou o seu cabelo. Eu falei, eu não acredito, né? Eu não acredito que é você. Pô, o que você fez com o meu cabelo? Tá guardado até hoje. Eu falei, pô, você não é casada, não? Eu sou casado e meu marido sabe da história do cabelo que tá guardado aqui comigo. Eu falei, Ô, Fabinho, essa história de que o rádio vai acabar, todo mundo fala, porque começou, agora chegou a televisão, vai acabar, agora chegou a internet, vai acabar também. O rádio não vai acabar nunca, né, Fabinho? E a gente falou exatamente sobre isso hoje. A minha mãe mora lá em São Paulo, né? Minha mãe mora lá em São Paulo, a Educadora FM, né? Pelo sinal, não pega. Mas, olha lá, aí nós vamos chegar nessa pergunta, nessa questão que você falou. Chegou a TV, o rádio ia acabar. Chegou o stream, né? O rádio ia acabar. Então, só que as pessoas estão nos assistindo agora na TV, né? Através da conexão da internet. Ou seja, só fortaleceu. O rádio está cada vez mais vivo, né? Essa é a verdade. Porque com a chegada da internet, virou uma ferramenta muito importante para o rádio. Porque hoje, antigamente eu fazia um programa só por telefone. Eu interagia com o ouvinte só por telefone. Então, um programa de 1 hora, por exemplo, eu falava com quantos ouvintes? 12 ouvintes, 15 ouvintes, né? Hoje, eu falo com 100, 200, 300 ouvintes, porque a gente tem o WhatsApp. Então, tem muita gente interagindo ao mesmo tempo com a gente, né? Tem muita gente conversando. Aqui mesmo, nesse momento, você está transmitindo o Manhã Bandeirantes. Tem aqui o sinal, né? Da antena. Só que você está no Japão, você está no mundo, né? Quem quiser acessar o seu programa agora está te assistindo. Ou seja, só fortaleceu. Sim. Por isso que o rádio está cada vez mais vivo, né? Verdade. E que bom, não é? Que bom, né, Que Nath? bom. Tem muitos apaixonados por rádio até hoje. Pessoas jovens que escutam. Eu acho que você trabalha numa rádio jovem, é ainda mais fácil de falar. Adolescentes, jovens adultos que curtem mesmo e que acompanham. Eu acho que o mais importante de tudo isso é como, por exemplo, a educadora faz tudo isso, as promoções, como é essa ligação entre o ouvinte e o locutor, entre os apresentadores, né? Exatamente. E é uma preocupação muito grande, né, da Educadora FM, que ela sempre foi vista como uma rádio ousada nas promoções, né, uma rádio diferenciada em suas promoções. Da linguagem também. Da linguagem também. Fácil, né? Exatamente. Então a gente busca muito isso. O que é que o nosso público está consumindo, o que é que ele está ouvindo, o que ele está buscando, o que ele quer, né, ganhar, enfim, que tipo de show ele quer assistir. Então a gente procura buscar muito isso para entregar para eles. Porque, claro, a concorrência está cada vez maior, né? Então a gente tem que
buscar o nosso público e entregar o melhor para ele. Você falou de 10 horas e 50 minutos, estamos ouvindo aqui o Fabinho Granger no Dia Mundial do Rádio, você falou de concorrência. Ô Fabinho, tem rádio para todo lado, dá para viver disso? Eu tô pensando em ser radialista, com tanta coisa boa que você falou aí. Eu acho que dá sim, com certeza, dá para viver. Como eu falei, eu tô... Se não der, você é advogado. Parece que é uma coisa boa. Também é muito bom. Eu acho que assim, o rádio, ele local, ele tá cada vez mais importante na vida, né? O rádio sempre foi um companheiro mesmo, né? Do ser humano, da pessoa. E o rádio local, ele tá mais próximo ainda. Então, eu acho muito bacana, muito importante e tem mercado sim, né? Para quem focar, né? Um público, focar um assunto, focar um serviço, enfim. Eu acho que tem futuro sim, tem futuro. Agora tem muita gente, Nath, que fala assim, eu quero ter um programa de rádio. Também não é assim, também não é Várzea, né? Também não, né? As pessoas falam, nossa, mas eu queria ficar aí, dando risada com vocês. Deixa eu contar, você falou que não ia contar mentira, eu não vou contar mentira, eu vou contar uma verdade aqui. Outro dia uma amiga minha falou assim, olha, eu tenho meu marido gosta de falar muito, não dá pra você arrumar um serviço pra ele na rádio? Eu falei, fala pra ele trabalhar na 13 de maio vendendo agulha e linha, que ele vai falar o dia inteiro, cara. Não é verdade? Não é assim também, né, Fabinho? Embora não pareça, mas é um negócio muito sério, viu? É lógico. Mesmo o programa de humor que a gente faz, tal, enfim, você tem que estar preparado, você tem que estar informado, né? Então, enfim, a pesquisa... É que nem... às vezes a pessoa começa a estudar, vou fazer um determinado curso, vou fazer uma faculdade, pronto. Aí não vejo a hora de terminar, acabou, pronto, chega, não quero mais saber de estudar. Mas não é, né? A gente, para aprender, a gente, para se manter, a gente tem que estar informado, a gente tem que estar pesquisando, lendo, enfim, se informando, porque você tem que estar muito bem preparado. Ok, essa pessoa gosta de falar, ela fala demais, ok. Se realmente ela se interessar pelo rádio, ela vai buscar, né, esse caminho, só que ela vai ter que se formar, ela vai ter que ter carisma, enfim, tem uma série de coisas, não é só falar, né? Você tem que saber o que falar também, o momento certo de se falar. Que nem eu falei nos programas de humor, a gente tem que, hoje em dia principalmente, a gente tem que ter muita preocupação, né, com certas brincadeiras, né? Antigamente era mais de boa, mas hoje em dia você tem que se preocupar muito, porque de repente você ofende uma pessoa e não foi aquela intenção. Claro. Então a gente tem que estar muito focado nisso, tem que estar muito atento a isso, né? Então, se você realmente gosta de falar, quer ser radialista, ok, você pode ser um radialista, né? Você pode chegar lá, mas não é só porque você faz uma coisa que você vai ser ótimo naquilo. Você tem que estudar, você tem que buscar, né? Com certeza. Ai, que orgulho. Eu quero compartilhar uma história aqui. Eu tenho 2 grandes amigos que estão vivos ainda, o Aristodemo, Eduardo Turco, o Ari Turco e o Juninho. Esses 2 caras, mais o Beto Miller, que já está no céu, fizeram durante muito tempo a Hora do Leite. Cara, o que você passa trote? O que esse povo passava de trote nos ouvidos? Vocês passam trote? Aliás, o Beto Miller, né? O Ari, o Matias, eles que começaram o programa Hora do Leite, né? É um programa assim, referência no rádio de Campinas, na FM, e a gente tá aí, né? Continua com esse... Esse programa existe ainda? Existe, é o que eu faço de manhã, né? A Hora do Leite, eu faço na Educadora Pergunta foi FM. proposital. Viu? Não sabia. Não parece, mas eu faço. A gente tá fazendo, teve vários apresentadores e durante um tempo eu tô ali no comando, né? Eu sou o âncora do programa, né? E quem tá com você nessa lida aí? Hoje, então, junto comigo tem a Raíssa Medeiros, tem o Luiz Paixão e o Alê, né? Migliara, que ele faz também, ele fez os Dedés aqui com a gente, né? Enfim, a equipe que está junto comigo agora na Hora do Leite, nessa formação atual, exatamente. E os trotes, sim, né? A gente tem os trotes hoje. A Hora do Leite sempre teve os trotes, né? E já teve com o Enio, já teve com o Beto Miller. O Beto Miller fazia bastante, nossa, né? Cada um do né? Beto, meu Deus. E hoje a gente tem o Alê, né? Que é o Seu Nelson, que faz o personagem do Seu Nelson. Genial. Aí e fica ligando pro povo, né? Fica ligando pro povo, Então... que legal, né? É assim, mesmo sendo um quadro antigo, as pessoas gostam de ouvir o trote ainda, né?
Muito bem. Muito bom. Mais alguma pergunta, Eu quero Nath, finalizar Fabinho? perguntando do caminho para quem se interessa, né, em trabalhar nessa área, principalmente rádio. Mas fala devagar que eu vou anotar aqui. Por favor. Porque não tem só a parte do locutor. Ele nem sabe, coitado. Não é? Porque não tem só a parte da locução, tem produção, tem muitas coisas. O que a pessoa pode fazer para chegar a trabalhar numa emissora como a nossa? Tá, eu, por exemplo, eu fiz um curso no Senac, né? Eu comecei ali, que é o Senac tem a oficina lá em São Paulo, né? Que é a escola de rádio e tal. O Senac ele te dá, né, o DRT para você poder né, atuar. E ali tem, no Senac, você tem a programação musical, você tem a locução, tem o operador de áudio. Então, você tem que se habilitar para poder entrar numa emissora. Mas, acima de tudo, eu acho que todo locutor, todo apresentador, todo radialista, ele foi e continua sendo ouvinte. Né? Então, eu continuo ouvinte, eu tenho certeza, claro, né, que o Edson você também é ouvinte. Então, eu acho que a primeira coisa é ser ouvinte mesmo. Você sendo um ouvinte de rádio e você se interessar pelo meio, você vai vendo onde dá para se encaixar. Tem pessoas que não gostam muito da locução, não gostam muito de falar, mas é um ótimo produtor, né? Sim. É um ótimo programador musical, né? Então, tem várias áreas no rádio. E até às vezes a gente faz palestra em algumas escolas, alguns colégios, faculdades e tal, e as pessoas ainda têm uma imagem de que radialista é só... as pessoas que trabalham no rádio são pessoas que só falam ou tocam música, tal, enfim, mas... no rádio tem muitas outras pessoas trabalhando, gente. Claro. Tem pessoas, né, que estudaram, fizeram publicidade e propaganda, estão fazendo a criação, estão trabalhando nas redes sociais da emissora de rádio, né, estão ajudando no engajamento, estão fazendo as artes, né. Tem o pessoal como que trabalha em vendas, né? No comercial, departamento de vendas. Importante, né? Muito importante. Garante né? o cacau, né? Que exatamente. A gente depende dessa galera aí, pelo amor de Deus. E tem o pessoal de informática, né? Enfim, a gente está transmitindo esse programa aqui agora porque tem um cara lá atrás da informática. Tem um engenheiro, né? De técnica que está comandando tudo, engenheiro de som que está comandando tudo isso. Então, tem muita gente, né, envolvida para que esse programa vá para o ar, né? Então, gente, é isso. Se você se encaixa, né? Se você... ele falou de algumas funções, tem muito mais outras funções, né? Numa emissora de rádio. RH, por exemplo, né? Então, tem muito... Você gosta do rádio, tenho certeza que aqui você vai se apaixonar, né? Então é isso, é buscar, né? Focar para que área você quer, na área da comunicação, área da operação, da engenharia, e buscar a emissora que você tem vontade de trabalhar. Se identifica. Se identifica. A gente, isso acontecia muito lá em São Paulo. Para as pessoas te darem mais chances, oportunidades, a gente tinha que sair para o interior, né? E eu acredito que o interior é uma escola muito boa para a gente poder aprender, porque ali você vai fazer de tudo, né? Você vai correr aqui, vai correr ali e tal, e você vai ter uma bagagem muito grande, muito boa para poder entrar no mercado aí. Fabinho, última pergunta para você. Sei que você tem um outro horário para cumprir ainda, 10 horas e 59 minutos. Para anunciar aqueles nomes de músicas complicados, ela tem que ter um ouvido bom, tem que aprender a falar inglês, Fabinho. É ótimo, se você puder falar inglês é ótimo. Melhor, né? Mas você tem que se familiarizar, né? Pelo menos se familiarizar com aquele artista, com o estilo de música você que você comete erros de português? Você fala nós, por exemplo? Sim. Mas às vezes para encher o saco, mas para brincar, né? É mais difícil o português do que o inglês, muitas vezes. Mas a gente erra, sim, claro que a gente erra. Aí já dá... Pera aí, foi... o que você ouviu aí? Nós vai? Não, pera aí. Eu falei, nós vamos, você tá ouvindo mal. Então, você que tá precisando ir num otorrino aí, tem algo errado aí. Mas a gente comete, gato, claro, né? Mas menos possível é melhor, né? Então tá bom. Então, agora para terminar mesmo, prometo, há uma gafe que você cometeu aí nesses 30 e poucos anos. Eu tive, claro que eu tive. A mais cabeluda, hein? Tô tentando lembrar aqui qual delas, né? Errou o nome do entrevistado, por exemplo? Já errei. Nome de entrevistado.
Outra coisa que quando eu estava no ar, a gente tem uma cadeira, essa aqui tem, de rodinha, e eu tava falando e mexendo na cadeira, e a rodinha quebrou. A rodinha quebrou, caiu, eu caí, né? Gritei, voltei falando, né? Normalmente, eu falei, gente, desculpa, eu levei um capote agora. Eu caí, mas tá tudo certo, tá tudo bem. Gente, além do Dia Mundial do Rádio, devia ser um mês do rádio, o ano do rádio, pra gente continuar esse papo aqui com o Fabinho Granger, da Rádio Educadora. Muito obrigado, Fabinho, pelo tempo que você dedicou pra gente aqui, pelas histórias que contou. E volte sempre, viu? Com certeza, eu que agradeço o convite, né? É bom, eu adoro falar, né, do rádio. E parabéns pelo programa, Nath, parabéns, né, você aqui também. Essa aí tá voando, também, né? Amém. Você olhar, tem umas asas ali. Só não dá pra enxergar. Obrigado, Nath. Obrigada, até amanhã. Gente. Obrigado, Fabinho. 11 horas mais 1 minuto. Daqui a pouco, olha, nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Já está conosco aqui, devidamente trazida pela Vera Graça, a doutora Cláudia Toledo Correia. Ela é especialista em propriedade industrial, intelectual, marcas e patentes. A marca Fabinho Granger está registrada, não? Tá registrada. Se eu quiser usar, eu não posso? Não pode. Então tá bom. Vamos falar sobre isso com a doutora daqui a pouquinho, depois do intervalo. É rapidinho, a gente volta já. Esse é o Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Prefeitura de Campinas e a Caixa Econômica Federal assinaram um contrato para a construção de 2 torres residenciais do programa Minha Casa Minha Vida, com 320 unidades habitacionais, que ficarão no Jardim do Lago Continuação. A construção ficará a cargo da empresa BR-Par, que terá um prazo de 90 dias para o início das obras. O prazo para a conclusão é de até 18 meses. A área total do projeto é de 20 mil metros quadrados, com investimento de 65,4 milhões. Cada unidade tem um valor estimado de R$ 170 mil, com apartamentos de 51,23 metros quadrados, que conta com 2 dormitórios, sala com sacada, cozinha e lavanderia. Os requisitos para as famílias interessadas são: renda familiar compatível com as faixas da Minha Casa Minha Vida, não ter imóvel residencial ou financiamento habitacional ativo e famílias em vulnerabilidade social terão prioridade. O início do cadastro para os interessados será com 50% das obras finalizadas. De Campinas, Daniel Rosa. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente.
Manhã Bandeirantes. 11 horas mais 5 minutos, voltamos com o Manhã Bandeirantes. Aqui na Rádio Bandeirantes a gente não engana ninguém, né? Um pouco antes eu estava conversando com o Fabinho, hoje é Dia Mundial do Rádio, Fabinho Granger, e eu falei pro Fabinho, já cometeu alguma gafe no rádio? Ah, um monte. Já errou o nome do entrevistado? Ele falou, já, eu também. Porque é a doutora Clara Toledo Correia que está participando aqui com a gente. Perdão, doutora, por essa gafe, mas de qualquer forma, muito obrigado por você ter vindo aqui nos estúdios da Rádio Bandeirantes. Eu que agradeço, Edson. Bom dia aos ouvintes aqui da Manhã Bandeirantes. É um prazer estar com vocês. Espero que seja muito proveitoso a nossa manhã, nosso tempinho aqui. Ah, vai ser, viu? Eu estava conversando ali com a Vera Graça na semana passada. Eu falei, Vera, eu queria conversar um pouco sobre propriedade industrial, intelectual, marcas e patentes. E ela pegou e me mandou um relatório aqui, mandou uma bíblia aqui para eu falar, mas ela falou de um caso interessante, que é um remédio, um medicamento que está na moda. Eu tenho uma sobrinha médica, outro dia ela nos deu uma entrevista que é dizendo que você pode comprar na farmácia, né? Não tem receita, não tem nada, que é o tal do Ozempic. E a questão do Ozempic, que tem no material que ela me mandou, diz que tem a queda da patente prevista para o ano que vem. Essa história de marcas e patentes, ela podia ser melhor observada e não ser tratada do jeito que ela é, como a gente fala assim, tratada de qualquer jeito, não é, doutora? Sim, ao mesmo tempo, Edson, o que a gente vê é que tem ainda muito, digamos assim, tabu a respeito do assunto. Porque quando a gente fala de marcas e patentes, as pessoas acham que só grandes indústrias, né? E na verdade não. O pequeno empreendedor, o MEI, o inventor, muitas vezes pode ser sim uma dona de casa, né? Um dono de... no escritório nós temos assim uma pessoa que tem uma padaria que fez um desenho industrial muito interessante para diferenciar as formas dos salgados dele, e assim vai. E sim, lógico, né? O consumidor em geral, a população em geral deveria ser melhor educada e orientada a respeito desse tipo de propriedade e, lógico, né, a gente deveria contar com mais fomento aí, né, dos nossos governantes dentro dessa área também. Mas se eu tiver lá, se eu patentear o meu nome lá, Edson Souza, como o Fabinho contou aqui há poucos instantes, há algum tipo de proteção para isso? Porque a impressão que eu tenho, doutor, é que eu já vi muitos nomes parecidos, às vezes a pessoa usa o nome de alguém famoso para abrir um negócio dele. Quem é que fiscaliza isso, sim, doutora? A fiscalização em si, ela é feita pelo próprio titular da marca, né? Então, por exemplo, Edson Souza. Quantos Edson Souzas podem existir no Brasil? Nossa, tem um monte. No cartório, então, meu Deus. E aí, se você deixa de registrar o seu nome como marca, se você utiliza como marca, se tem um fim comercial para assinalar um produto ou um serviço, e se tiver um outro Edson Souza que participa do mesmo mercado que você, do mesmo nicho que você, e ele fizer o registro da marca dele, então você vai ter que deixar de utilizar o seu nome como marca. Agora, onde a gente faz o registro? Dentro do Instituto Nacional da Propriedade Industrial. A partir do depósito do pedido de registro, você tem a garantia da proteção, mas não é o Instituto Nacional que faz essa fiscalização fora do próprio órgão. Dentro do órgão, sim, ele faz a fiscalização no seguinte sentido. Você ingressou primeiro com pedido de registro de marca com o seu nome, e aí depois uma terceira pessoa ingressou com o mesmo nome, na mesma, o que a gente chama de classe marcária, que é uma classificação de mais de 45 classes entre produtos e serviços. E aí o INPI, então, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, barra essa terceira pessoa, porque ela entrou, digamos assim, depois de você na fila, né? Agora, doutora, se eu tiver um livro, uma tese de mestrado, eu vou lá na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, o registro lá, fica lá garantido. Agora, no caso do Ozempic, que a gente falou instantes atrás, no caso desse medicamento, quanto tempo vale um registro médico, por exemplo, um registro do nome desse medicamento no Brasil, certo. por exemplo? São duas coisas, são dois objetos, então, que a gente vê, né, no caso do Ozempic. A marca Ozempic,
que traz a semaglutida, que é a composição química dele, que seria a patente. Então, são duas coisas diferentes. Uma coisa é a marca, outra coisa é a patente. A marca, ela tem validade por 10 anos e pode ser renovável infinitas vezes, né, enquanto você utilizar de forma comercial. Já a patente, ela tem uma proteção de até 20 anos. Depois disso, ela expira e cai em domínio público. E é quando cai em domínio público, que é o que vai acontecer com o Ozempic em 2026, é que você abre as portas para a fabricação de medicamentos genéricos, o que acaba facilitando o acesso à população a medicamentos de mesma qualidade, mas mais baratos. Agora, por exemplo, se eu quiser abrir, vou arrumar um exemplo aqui, eu não vou fazer isso, mas se eu quiser abrir um bilhar, por exemplo, e chamar o bilhar de bilhar bola de ouro. Caramba, vai ter milhões de nomes bola de ouro. Vamos supor que tenha um em Manaus, outro em São Paulo. Eu posso fazer isso ou vai chegar uma hora que alguém vai falar, ô Edson, você não pode usar o bola de ouro, pode usar qualquer outra cor, menos o ouro. É muito importante, Edson, antes da gente abrir um negócio, pensar no nome do negócio, fazer a pesquisa de viabilidade, colidência e anterioridade perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Ou seja, entrar lá no site do INPI, do governo, e fazer a busca para ver se existe uma marca parecida com a que você quer registrar no mercado. Muitas vezes, e não é incomum, né, nós temos pessoas que estão, empresas que estão no mercado há anos, há décadas, e não têm o registro da marca, certo? Aí eu chego lá, registro, ele perde. Ele corre o risco de perder. Pode ser instaurado, sim, uma ação judicial, o que é extremamente custoso, em que você vai ter que provar o uso anterior e de boa-fé, certo? Mas, em regra geral, dono da marca e da patente é aquele que registra primeiro. Isso, você está dizendo uma coisa, eu não sei se é justo ou se é injusto, mas com o advento da internet, a gente começou a ter rapidamente informação de tudo. Então, por exemplo, eu vou usar aqui um nome de um time de Campinas, por exemplo, Ponte Preta, né? Ponte Preta, um domínio lá, pontepreta.com.br. Um cara lá de Manaus que tem acesso à internet, se o pessoal da Ponte Preta não fez isso, ele registra isso como sendo uma marca dele, e depois ele vai cobrar o pessoal aqui. Sim e não. Ele até pode tentar fazer essa cobrança, mas aí o pessoal do clube vai demonstrar por meio de documentos, né? Não é tão fácil assim. Não é tão fácil desse jeito, né? Pô, Ponte Preta, né? Eu sou de uma geração que viu uma Ponte Preta e um Guarani, times grandiosíssimos, né? Verdade. Então... Capital do futebol, Campinas. Exatamente. Então, assim, clássicos do derby, né? Enfim. E os times de futebol, eles são muito profissionais nessa área, né? Eles têm um jurídico bem robusto e vai para ir atrás, né? A gente vê times maiores, como Corinthians, como Palmeiras e tal, que fazem os registros das marcas deles. Agora, já que a gente falou do futebol de Campinas, eu falei da Ponte Preta, deixa eu falar do Guarani, senão o pessoal fica bravo comigo. Se eu quiser comprar uma camisa do Guarani, mas não vou na loja oficial do clube, eu vou numa loja qualquer, eu estou cometendo um crime? Sim. Principalmente se nessa loja não vender a camiseta original. E a gente tem que ter em mente, Edson, que é o seguinte... A pirataria é um crime e que ela não deixa de beneficiar só quem é o dono da marca. Ela deixa de beneficiar o consumidor e a sociedade como um todo. Por quê? Para essa camiseta pirata desse time, você tem certeza se foi utilizada a mão de obra análoga a escravo ou não? Você tem certeza que a pessoa pagou todos os tributos, todos os direitos trabalhistas e assim vai? Você deixa de arrecadar impostos que poderiam ser revertidos para a sociedade achando que você está levando uma vantagem e, na verdade, você não está. Você tem completa noção de que talvez esse tecido não seja um tecido adequado e possa te fazer mal?
E se ele te fizer mal e você, sei lá, por uma alergia, você tiver que ser internado e tiver que entrar num tratamento por conta de desencadeou uma doença crônica, assim, bem mirabolante, né? Mas quem que você vai acessar para pedir para que pague o seu tratamento? Verdade. Nós estamos ouvindo a doutora Clara Toledo Correia, especialista em propriedade industrial e intelectual e também marcas e patentes. Nós estamos falando de camisa, mas toda hora aqui a Rede Bandeirantes noticia casos de venda de cigarro, vinho, gelo saborizado, cerveja. Pô, o camarada pega uma garrafa original, tira o rótulo, coloca lá, você não sabe o que você está tomando. Há o problema de saúde pública muito mais, que vai muito mais além do que simplesmente você achar que está tomando uma cerveja X e está tomando uma cerveja Y, né, doutora? Com certeza. A gente já teve relatos aí no passado de pessoas que tomaram bebidas falsificadas e que foram internadas, chegaram até a óbito. E quando a gente fala em pirataria, em falsificação, a gente fala em tudo, Edson. A gente fala artigos de moda, luxo. Principalmente, sempre teve, mas depois da pandemia, como tudo ficou muito focado em redes sociais, né, e esse negócio de que você está vendendo e comprando o tempo todo, né, um estilo de vida, medicamentos também. A gente viu há pouquíssimo tempo atrás, até mesmo a questão do Ozempic, de pessoas que estavam comprando achando que era Ozempic e era um outro medicamento. Né? E isso dentro de farmácias, né? Dentro de lojas também, que são muitas vezes representantes de algumas marcas ou lojas multimarcas, você acha que você está comprando algo que é original e, na verdade, pode ser falso. Então, tem que ficar muito atento. Em caso de lógico, né? O consumidor, ele sabe, né? Se você vai comprar uma camiseta de um time, sei lá, por 400, 500 reais, e você vê aí uma de 50 reais, você sabe que você está comprando um produto falso. Claro. Certo? A compra na internet também, você pode sim fazer um boletim de ocorrência. Comprei um produto achando que era original, com valor de original. Chegou em casa, eu vi que era falsificado. Então, dentro da plataforma, dentro do e-commerce, você denuncia, também faz um boletim de ocorrência, entendeu? Porque é a população que deixa de ganhar. Mais de 400 bilhões deixaram de ser arrecadados por conta de pirataria em 2024. Você falou uma coisa interessante, compras pela internet, né? Tudo bem, mas assim, doutora, se eu compro uma camisa do Olympique de Marseille, por exemplo, nesses sites aí que eu não tô ganhando para fazer propaganda, mas que todo mundo compra. Sim. Eu não vou falar, mas todo mundo compra, todo mundo sabe do que eu tô falando. Cara, se você não concorda com o material que chegar na sua casa, você reclama, no máximo eles vão devolver, não dos impostos, no máximo eles vão devolver o dinheiro lá da camisa, porque a camisa custava 50, o ICMS 20, você acaba pagando 90, eles devolvem o dinheiro da camisa e às vezes eles deixam você ficar com o produto lá. Agora, eu vou acionar quem, doutor, num caso como esse? Você pode, sim, fazer um boletim de ocorrência. A gente tem uma fiscalização contra a pirataria no Brasil. Você pode procurar o órgão. Mas se o site for chinês? Se a compra for num site chinês? Mas chegou aqui no Brasil, né? Então pode ser barrado. Ainda que seja chinês, nós temos a questão dos direitos... Desculpa, chinês, podia ser japonês, sim, coreano, francês, etc. Nenhum preconceito contra os chineses. Mas a gente... existe o direito internacional, né? De como que você vai acionar, como é a questão daquele país. Lógico, né? Que a gente brinca, né? O mandorinha não faz verão, então tem que ter também aí um volume maior. Por isso que as pessoas precisam se conscientizar e começar, então, a realmente fazer o boletim de ocorrência, realmente reclamar, porque muitas vezes a gente deixa de reclamar. Eu até anotei a pergunta, porque ela é muito técnica, lógico, mas eu preciso fazer. A gente estava falando de medicamentos, né, doutora? No caso da expiração do prazo de registro de um medicamento, isso pode baratear o custo para o consumidor? Com certeza, porque aí você abre para os concorrentes. Então, você não tem uma única pessoa que produz. Então, os laboratórios, a indústria vai começar a competir entre si.
Inclusive, esse é um dos pressupostos da patente, né? Porque a partir do momento em que você cria uma patente, o pessoal fala de quebra de patente, mas, na verdade, o conhecimento da fórmula, de como se constrói um objeto ou como se produz um medicamento, ele ocorre desde o momento da publicação do pedido de registro da patente na Revista da Propriedade Industrial, que é como se fosse um diário oficial que a gente tem aí do Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Ou seja, aquele documento em que você descreveu, tintim por tintim, daquilo que é feito, como que é feito, a partir do momento que você ingressa com o pedido de registro da patente, você tem a ciência de que isso vai ser publicado. Mas, em compensação, você vai ser protegido. E isso é feito justamente para que você dê a chance de que a indústria como um todo corra em pesquisa e desenvolvimento para fazer coisas, no caso, né, medicamentos similares com tecnologias e com matéria-prima diferente para competir entre si. E lógico, né, depois que expira esse prazo de 20 anos, todo o trabalho que você teve com pesquisa e desenvolvimento, que é extremamente caro, as outras indústrias não têm. Então, digamos que ela vai só copiar a fórmula. Isso que eu ia falar. Que acaba sendo... Então, a gente está falando de medicamento aqui. Você tem, por exemplo, medicamento que o médico receita lá para você tem um similar e você tem um genérico. Mas se você é obrigado a publicar cada fase do processo de fabricação desse medicamento, qualquer um vai ter acesso, doutora. Todos têm acesso. Mas eu posso copiar? Não, você não pode copiar. Se você tem a proteção garantida por lei por meio de depósito de patente, você não pode copiar. Se você copiar, você corre o risco aí de sofrer uma ação civil e penal, certo? Você vai ter que pagar a indenização, que não é nem um pouco barata. Você vai ter que pagar lucros cessantes e assim vai. Então, apesar de ser aberto para todos, você tem a garantia de proteção e o Estado te dá mecanismo para isso. Ao contrário, por exemplo, da Coca-Cola, que é um segredo industrial. Mas eu até costumo brincar, né, com quem me segue no Instagram. Se você não é essa Coca-Cola toda, você não pode se dar o luxo de deixar de registrar sua patente. Porque a partir do momento em que você faz o processo de engenharia reversa e descobrem qual que é a sua fórmula, ou como você produz determinado objeto, aquilo se torna de conhecimento público e você não pode mais reclamar a titularidade e a exclusividade dela. 11 horas mais 23 minutos, estamos ouvindo a doutora Clara Toledo Corrêa, especialista em propriedade industrial e intelectual e também em marcas e patentes. Já chegando aqui, caminhando para a parte final do nosso programa, da nossa entrevista, e você está ouvindo o Manhã Bandeirantes, 11 horas 23 minutos. O que eu queria perguntar para você, doutora, é o seguinte: se alguém quiser iniciar algum processo, ou se alguém quiser ter um contato com você, ter uma orientação, você tem uma rede social, você tem um escritório, faz como? Tenho sim, Edson. Tem a Toledo Corrêa Marcas e Patentes, né, que eu faço parte desse escritório. Tem o meu Instagram, que é o @clara.toledo.advogada. E tem também o meu e-mail, que é o clara@toledocorreia.com.br. Quem quiser tirar dúvida a respeito de marca, de patente, registro de software, direito autoral, quer saber se a marca está disponível para registro, só entrar em contato. Vai ser um prazer poder atender. Mas, como você falou, começa do começo, né? Não vai pegar o dinheiro da indenização, comprar um negócio, contratar as pessoas para depois consultar você. Esse que é o pulo do gato, né? O ideal é desde o começo. Tenho uma ideia sobre... Quero registrar o meu nome. Comecei um negócio, sei lá, vendendo joias e bijuterias. Dependendo do seu nome, quantas pessoas podem ter no mercado? Será que já existe uma marca registrada, sim ou não? Né? Então, e outra, Edson, você investe tanto para fazer rede social, tráfego pago, branding, toda a cara. Se você tiver uma loja física, você vai gastar com o uniforme das vendedoras, você vai gastar com o layout da fachada e tudo. E aí depois você vai ter que mudar tudo isso, porque você, de repente, recebeu uma notificação extrajudicial que, se você não acatar,
pode gerar uma ação judicial e que aí os valores são caríssimos, né? Então, assim, tive uma ideia. Procura um advogado, um especialista dentro dessa área para ver se a sua ideia pode ser registrada, se a sua marca pode ser registrada, se a sua patente, se a sua ideia pode ser registrada e protegida. Última pergunta, prometo. Lógico. Eu não estou muito contente com o meu sobrenome, Edson Souza. Estou pensando em mudar para Edson Roncon e Graça ou Edson Toledo Correia. Posso fazer isso? Olha, para fazer a retificação de acento é um outro processo, certo? Mas a partir do momento em que você ingressa com pedido de registro de marca do seu nome no INPI, no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, você tem que ter uma autorização sua falando que, se for o seu CNPJ, que o meu CNPJ eu autorizo a utilizar o meu nome. Ou seja, não é o nome de qualquer pessoa que você pode utilizar, inclusive mamães. Tomem muito cuidado. Se você tem uma loja com o nome da sua filha, provavelmente você não pode fazer o registro da sua marca, do nome da sua filha. Muito bem. Então, cuidado aí vocês da família Lopes, da família Capucci. Cuidado na hora de fazer os registros. 11h26. Doutora, muito obrigado por ter vindo, por ter dividido conhecimentos aqui conosco aqui do estúdio, também com o ouvinte do Manhã Bandeirantes. Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade e aqui pelo profissionalismo de todos. Vem aí o Nossa Área, falando tudo sobre o futebol no Brasil e no mundo. E amanhã nós estaremos de volta às 10h30, porque às 10 tem o Circuito Imobiliário com o Gustavo Frison. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35, Larissa Lopes abre as tardes femininas da Band. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia sobre saúde, família, carreira, moda, beleza e muita novidade sobre o universo dos famosos com a Nath Lucchesi. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. O conhecimento que transforma pessoas e a sociedade. Difundir, propagar os fatos e mais do que isso. Investigar, explicar e opinar. No mundo com tantas mídias, tantas fontes de notícias, nos colocamos a serviço da informação honesta, confiável, de credibilidade. Somos a Rádio Bandeirantes. Priorizamos o que é relevante, valorizamos as diferenças, transmitimos informação e temos opinião. Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Aprecie os sabores da Itália no restaurante com a vista mais bonita da cidade. Aqui, cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão, tradição e um atendimento que faz você se sentir em casa. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. E para levar nossas massas artesanais para a sua mesa, visite nossa rotisserie ou peça pelo delivery.